quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, poderíamos continuar a semana inteira somente sobre o Evangelho, sem dúvida nenhuma. Eu mesmo confesso que ainda exigiria de mim mesmo algo sobre o final desta perícope de 41 a 51. Mas é preciso avançar. E nesse caso, avançar para trás. Retroceder no sentido de encontrar o que nós chamamos dessa farta língua inglesa utilizada no mundo de hoje, já desde a Revolução Inglesa e, sobretudo, consolidada com a vitória anglo-saxônica da Segunda Guerra Mundial, o feedback. Tudo tem feedback, tudo tem background, tudo tem pano de fundo. Né? Me lembro que estudando com nordestinos aqui no Rio, na PUC, eles sempre riam quando o professor dizia: vamos ver o pano de fundo. Era um curso de Antigo Testamento e sobre livros históricos, e o professor, que era Dom Estevão Bittencourt na época, dizia: hoje vamos estudar o pano de fundo de Judite. E os nordestinos caíram na gargalhada. Nós não entendemos nada, qual é o problema? Depois descobrimos que pano de fundo para o nordestino pode significar roupas ou peças íntimas, tanto masculinas quanto femininas. Então, de fato, soava engraçado o pano de fundo de Judite. Mas nesse caso é o retroterra, donde surge e se manifesta plena a afirmação do Evangelho. A igreja propôs-nos ouvir, primeiro livro de Reis, 19, 4 a 8. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um junípero e, desejando a morte, exclamou: já basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Ele levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus, Horebe. Estamos aqui no centro da conclusão da vida do profeta Elias. Esse encontro maravilhoso do capítulo 19 de 1 Reis, que vai deslanchar uma das visões místicas do encontro com Deus, que é típica de profetas. São falsos os profetas que não têm sua palavra dita com autoridade a partir das entranhas. As entranhas do nosso Deus, disse Zacarias sobre o seu filho, as entranhas do nosso Deus. É das entranhas do nosso Deus que o profeta profere, age, sofre e é morto. E permanece um testemunho divino dos significados mais profundos da Torá. Por isso é tão essencial não só a palavra, mas a vida do profeta. Elias está enfrentando aqui um grande problema causado pela sua impetuosa e firme ação profética. A eliminação de todos os sacerdotes pagãos e, em consequência, a perseguição da rainha ímpia, que obviamente não quer deixar impune a morte de quase
400 sacerdotes pagãos. Praticamente a infraestrutura pagã fora destruída, porque ela se assenta na estrutura sacerdotal em qualquer religião. Ora, a fuga de Elias tem um lado humano e inútil: a desistência, o medo, a má vontade da nossa consciência diante das consequências da missão. E mais grave ainda, não se trata de simples consequências, ser perseguido, se trata de descrer no poder absoluto daquele que me enviou a enfrentar, contradizer, enfurecer a inteligibilidade pagã. Hoje não sei, faço assim como um certo desabafo. Eu vejo muitos produzindo na igreja um pensamento de adequação. Algo que está na alma da teologia católica, adequatio rei, ou seja, de realismo, mas realismo teológico, assim como o realismo fantástico da literatura latino-americana, não é adaptar-se à realidade na sua materialidade presente, mas é materializar a esperança. A esperança se torna objeto de expectativa exatamente pela sua materialização. Portanto, não se nega a fé em nome da realidade, mas se modifica e até se destrói uma realidade nascida, desenvolvida e amadurecida fora da fé. Isso a gente entende, por exemplo, porque tantos sacerdotes, não digo tantos, mas muitos, repetem essa tolice. Por exemplo, esses dias de João 6, você vai ouvir padres nas paróquias, inclusive religiosos, dizerem para o seu povo que, ou cantando, como faz a CNBB, que na verdade o que houve foi a partilha. Jesus fez a partilha do pão. Ora, a partilha do pão só é compreensível se você afirmar que esse pão é milagre. O que se partilha no Êxodo e no Evangelho é pão do céu, não é pão da terra. Pão da terra são 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Esse é o pão da terra. Milton Nascimento cantou de modo magnífico, junto com o coral dos Canarinhos de Petrópolis, um texto sobre a paixão. Paixão e fé se chama. Ele diz, em plena Ouro Preto, em dias de Corpus Christi, ou da Semana Santa, que é o caso, ele diz: lá eu vi a barca dos homens, lá eu vi a miséria dos homens, iluminada, redesenhada pela barca da igreja. Neste caso, o que temos aqui é exatamente isto. Elias quer morrer. Elias, no fundo, termina comigo uma saga impossível, que é vencer esse mundo. Por isso parece sem sentido, mas é muito forte quando São João, na sua primeira carta, fala do Nikal, verbo Nikal, tá aí a Nike, né? Nikal é o verbo da primeira carta, do Evangelho, mas também do Apocalipse. Vencer, o vencedor. Veja o poder das marcas, né? Quando você compra um produto esportivo da Nike, expressão anglo-saxônica da palavra Nike, né? Você está já participando da vitória. São as sandálias de Perseu, segundo a mitologia grega. É isso a mensagem aqui. E mais ainda, eu tive o prazer há quase 10 anos de fazer, esse ano completam 8 anos, mas vamos para o 10º daqui a pouco, 2026, eu tive o prazer de um ano de estudos, viagens e profundo diálogo
entre civis e militares, Escola Superior de Guerra do Brasil. E uma coisa simplória, mas tão essencial, que eu vi na formação militar e prerrogo como algo indispensável para sacerdotes sérios. Missão dada, missão cumprida. Como abortamos com facilidade as missões? Porque nos desafiam, porque exigem para além daquilo que entendemos, não sou melhor que meus pais. Quanto desânimo diante da missão, e os tolinhos acreditam que as atividades resumem a missão. A missão é sempre maior do que as atividades postas em jogo para a efetuação de uma missão. A missão é maior do que a atividade. Nesse sentido, o nosso anjo, por 2 vezes, alimenta não só o corpo do velho profeta, mas a sua alma cansada e desanimada. O caminho é longo, come e bebe.